Gente, mil desculpas, perdão. A gente parou antes a parábola para dar tempo de fazer, iniciar no horário, e eu dei um probleminha aqui, eu esqueci, na verdade, gente. A gente usa esse celular aí, que a gente está usando para transmissão, para as nossas transmissões. E eu esqueci, né, que eles fizeram a gentileza de me colocar como administrador, e só que nesse celular não, né, porque esse celular é o que a gente usa aqui para o centro, e ele está com o Facebook da Ana. Então me desculpem de verdade a bobagem que eu fiz aqui. Me deem só um minutinho para me organizar aqui agora, que eu fiquei desesperado, já estou suando aqui. Diego, acho que agora está ao vivo aí, você me pediu um minutinho para colocar no YouTube, eu já arrumei. Gente, mil desculpas mesmo, né? Vocês sabem que eu sou super chato com essas coisas, e justamente hoje aconteceu essa situação desagradável. Então eu estou compartilhando, eu vou só pôr na página do Amigos do Bem, que a gente combinou com todo mundo que a gente faria isso. A Ana vai ajudar a gente ali nos comentários e tudo mais. Já está na página do Amigo do Bem, para quem puder também. Estava com a gente agora na parábola, a gente falou que ia estar aqui. Mais uma vez, mil desculpas. Todo mundo depois vai tirar sarro de mim, porque eu vivo criticando, e aí eu faço uma bobagem dessa, atraso a transmissão, principalmente na casa de amigos tão queridos, que nem esses que me deram a oportunidade de estar aqui hoje, falando direto da página deles para vocês. E aí, realmente, foi uma bobagem, foi um descuido mesmo em relação a não estar acostumado, né? A gente sempre faz pela nossa, e eu nem me preocupei. A hora que eu fui fazer, o Gá e a Cláudia acabaram no horário. Oi? Acabaram certinho. Dou as boas-vindas ao novo Bixby. E acabaram justamente no horário para a gente dar certinho e tal, e eu cometi esse engano. Mas espero que a gente consiga corrigir o erro. A Ana está ali com a mão, eu não sei como é que vocês funcionam, se podemos abrir para alguns questionamentos, se der tempo. O assunto é extremamente delicado, nós vamos falar, como a gente divulgou aí, vamos falar não, né? Nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre o despertar da consciência espiritual. Bom, primeiro, né, gente, de novo, vou começar tudo de novo. Boa noite. Diego, Paulinho, todo mundo da casa Moacir Fernandes aí de Duartina. Primeiro, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande participar com vocês. A gente já teve a grata oportunidade algumas vezes de estar presente aí na casa de vocês. Sempre fomos muito, muito, muito bem recebidos. Temos um carinho muito grande pela casa, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, por vocês que estão à frente da casa. Além do trabalho da doutrina, nós criamos um vínculo de amizade. Então, gente, a ideia hoje, o Diego, o Paulinho me convidaram e a gente pensou num tema. Nós já fomos, acho que umas 3 ou 4 vezes falar lá, e hoje a ideia era falar um tema um pouquinho diferente e diretamente ligado à doutrina espírita. E quando nós estudamos, quando a gente vem para a palestra, eu sempre digo isso, quando a gente está em estudo, quando a gente tem o grupo de estudo de quarta-feira, agora as parábolas, as palestras de terça, todo mundo tentando de alguma forma continuar falando da doutrina, falando um pouquinho dessa coisa consoladora, dessa doutrina bendita que nos ajuda tanto no dia a dia, pelo menos nos orienta tanto no dia a dia. A ideia partiu da gente falar de uma consciência espiritual. E aí, o que seria essa consciência espiritual, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 149, ela já começa... A pergunta ela é tão profunda, eu sempre digo que as perguntas de Kardec, elas me tocam tanto, a Ana sempre fala isso nos estudos. As perguntas, elas me chocam com o tamanho da lucidez e a profundidade e a abrangência com que ele faz, né? Então, na 149, ele fala assim, ó, em que se transforma a alma no instante da morte? Lembrando que ele está perguntando aqui, para quem já conheceu um pouquinho, estudou um pouquinho lá da doutrina,
Lembrando que ele está falando de alma aqui, e algumas pessoas podem estranhar, o que ele fala de alma, né? Qual que é a diferenciação que ele faz na doutrina para a gente? A alma é o espírito encarnado, é o que nós somos de fato aqui, então ele chama de alma o meu espírito, o que me mantém, o que eu sou de verdade. Ele chama de alma enquanto estou encarnado. Então por isso que ele pergunta, algumas pessoas acham estranha a pergunta dele, né? Ó, em que se transforma a alma no instante da morte? Então é nesse sentido. E aí olha a resposta dos espíritos. Volta a ser espírito, com letra maiúscula, depois a gente faz essa definição, a gente pode comentar sobre esse detalhe. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Então ele pergunta o que vai acontecer com a minha alma, porque vamos voltar, né? Como a gente tem um público não espírita, nós temos muitos católicos que nos assistem nas transmissões, e de outras crenças e religiões também, e sempre sai esse tipo de... Ué, mas então, quase todas acreditamos em alma. E aí nós podemos mudar para o nome de espírito ou para alma, da maneira que a gente achar conveniente, para às vezes não chocar, para às vezes não criar um problema, enfim. E a pergunta dele é nesse sentido, falou, o que acontece, em que se transforma a alma nesse instante da morte? E os espíritos falam isso para a gente, volta a ser espírito. E volta ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Então aqui já fica, para mim, no meu entendimento, que volta naquilo que a gente sempre conversa, a gente ouve muito em palestras, em alguns espíritas comentando sobre o assunto e tal, que a nossa realidade é no mundo espiritual. Aqui fica muito claro para a gente, né? Ó, que volta para o mundo dos espíritos, onde ele havia deixado temporariamente. Então, me dá a impressão que ele quer dizer para nós que a nossa realidade é na realidade espiritual e que o nosso tempo na realidade espiritual provavelmente seja maior do que no plano material. Então ele já nos responde isso em relação à alma. No Livro dos Espíritos eles citam algumas coisas que para a gente fica muito claro, né? Somos o espírito imortal. Agora há pouquinho, no encontro com as parábolas, o Gabriel e a Cláudia fizeram, aliás, quem não assistiu, assista, depois vai ficar disponível no Face do Amigos do Bem e no YouTube. Diego, não tem problema fazer propaganda de outras páginas, porque depois eu vou fazer propaganda de todas as outras, então do Amigos do Bem também pode. Eles acabaram de falar que na parábola dos dois filhos citaram algumas vezes a imortalidade da alma, que o espírito é imortal. Então o Livro dos Espíritos nos deixa claro isso. O primeiro ponto, somos um espírito imortal. Morada na terra ou na matéria é temporária, acabamos de ver na 149. Nossa casa é no mundo espiritual, tudo relacionado a essa 149. E a última, que é o que é base, uma das bases fundamentais para nós na doutrina, que reencarnamos. Então, da 149, a gente desmembra isso nesses 4 tópicos, que eu desmembrei nesses 4, né? Somos espírito imortal, a morada na terra ou no mundo material é temporária, nossa realidade, nossa casa realmente é no mundo espiritual, onde nós passamos muito mais tempo, e que reencarnamos. Esses são 4 tópicos claros para a gente tomar uma consciência da realidade espiritual. Eu citei esses 4, a gente poderia citar vários outros, mas relacionados a 149, a questão 149 dos Espíritos que nós falamos agora, eu acho que daria para a gente desmembrar nesses 4 tópicos. Então, somos o espírito imortal, moramos na terra ou na matéria temporariamente, nossa realidade, nossa casa realmente é no mundo espiritual e nós reencarnamos. 4 verdades absolutas para o espírita, né? E para muitos outros que não são espíritas, as 3 primeiras principalmente, para quase todas as crenças. A última da reencarnação, com uma resistência ainda muito grande de algumas crenças, de algumas religiões e de algumas verdades que para alguns e para nós espíritas, incontestável a realidade da reencarnação. Por N provas e comprovações, né? Para nós, aí seria mais um seminário para a gente discutir isso, mas vamos pegar nesses 4 tópicos, seria o início da nossa conscientização da realidade espiritual, da nossa consciência, do despertar da nossa consciência espiritual. Então, muitos de nós que estamos assistindo, que quando eu fui estudar, quando eu fui montar a palestra, falei, nossa, mas é uma coisa muito cru, né? É muito
simplória para a realidade de quem é espírita, para a realidade de quem estuda espiritismo. Falei 4 coisas tão básicas, né? Somos espírito mortal, moramos na Terra temporariamente, nossa casa e a maior parte da realidade é no mundo espiritual e nós reencarnamos. Pô, tá, 4 coisas, pô, mas Alexandre, então quer dizer que você vai falar que o despertar da consciência espiritual são esses 4 tópicos? Depois, estudando, aprofundando, pesquisando dentro da obra de Kardec, dentro das orientações da espiritualidade, claro que aquilo que eu falei, cada um desses 4 tópicos daria para a gente fazer um seminário de cada um deles. Não são tão simples assim. Não são tão simplórios como eu imaginei quando eu comecei a esboçar a minha palestra. Se a gente for começar a entrar em cada um desses tópicos a fundo e tentar entender realmente esses 4 tópicos, e realmente entendemos, e eu sempre digo que interiorizarmos isso de verdade, realmente nós estamos despertando para a realidade espiritual. Nós estamos começando a entender que nós somos espíritos. Então por isso que eu disse agora há pouquinho que quando eu comecei a escrever eu achei simplório, mas depois nem tanto. Quer dizer, esses 4 itens que ele relaciona, que eu relacionei a 149, eu preciso ter convicção absoluta, ou pelo menos entender nesses 4 tópicos simples, que eu sou espírito, que eu não sou um corpo físico. Eu estou usando essa roupagem, esse corpo físico nessa experiência. Mas eu não sou isso. Já fui vários outros Alexandres, Marias, Josés, e hoje estou sendo Alexandre, mas não sou o Alexandre. Então já começa a ficar mais complexo. Então a coisa que era tão simples quando eu comecei a montar, falei, peraí, então agora realmente, quando lógico, fui intuído pela 149, ou para começar a discutir sobre isso, quando nós começamos a entender isso, quer dizer, realmente nós já entendemos que somos espíritos. Se nós tivéssemos realmente despertado a consciência espiritual, que é a pretensão de falar hoje sobre isso, se nós tivéssemos isso realmente como verdade absoluta, já agiríamos completamente diferente em várias situações. Coisa que não é verdade, infelizmente. Pelo menos para mim, né? E para muitos que eu conheço. Mas como sempre a gente diz que é para a gente, então para mim ainda... Eu já entendi esses 4 tópicos, tanto que eu tive a pretensão de falar que era simplório, mas se eu tivesse realmente convicção absoluta de que eu sou espírito, de fato, imortal, que eu estou aqui temporariamente, que a minha realidade é no mundo espiritual, que nós vamos reencarnar várias e várias e várias e várias vezes, eu não me preocuparia com tantas coisas mesquinhas que normalmente me preocupam. E quando a gente fala em coisa mesquinha, e falo de mim, são coisas mesquinhas mesmo. Que você, claro, que a gente, graças a Deus, e a essa consciência muito pequenininha ainda que eu vou tomando, engatinhando, mas coisas que você vai conseguindo deixar, que você olha para trás e fala, nossa, que coisa boba que eu dava valor, né? Que coisa tão inexpressiva, que nunca teve o peso que eu dei em determinado momento. Por conta dessa nova consciência. Quanto mais nós entendemos que somos esses espíritos imortais, quanto mais nós entendemos a realidade da nossa existência, das existências, nós deixamos para trás muita coisa, ou deveríamos já estar deixando para trás muita coisa. Então é nesse sentido. Então, quando eu comecei a pensar que era tão simples, tão simplória, tão bobinha as coisas que eu estava fazendo, depois eu comecei a me questionar, como eu sempre tento fazer quando me proponho a montar uma apresentação ou ter a pretensão de falar sobre algum tema. Quando eu comecei a aprofundar, eu comecei a ficar meio preocupado, porque não é tão simples assim. A gente, para todos os frequentadores da casa, para quem assiste as palestras, os estudos via online, hoje muita gente tem feito isso, principalmente no momento que nós estamos vivendo, e mesmo quando não estávamos nesse momento, muita gente participando. Sei que o Moacir Fernandes lá em Duartina tem um trabalho fantástico de internet, então nós podemos usar esse exemplo,
Nós, no Amigos do Bem, temos essa experiência, muita gente nos acompanha pela internet, muito mais do que na realidade no espaço físico. Então, não é tão simples assim. A gente percebe que quando a gente chega aos questionamentos não são assim. Aí, lá em Obras Póstumas, que também é uma obra da doutrina meio abandonada, na primeira parte, o item 5, a vida espiritual é a vida normal, é o tema. E ele nos fala o seguinte, ó, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, durante a qual ele reveste momentaneamente um envoltório material que se despoja depois da morte. Então a vida espiritual é a vida normal. Eles nos afirmam. A vida corpórea, a vida material que nós estamos vivendo, é temporária. É uma fase temporária, durante a qual ele reveste momentaneamente esse espírito que habita hoje esse meu corpo físico. E que no final ele fala assim, ó, o envoltório material de que se despoja depois da morte, na morte. Então, só que aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque eu já vi algumas interpretações nesse sentido de algumas pessoas, de alguns amigos, de alguns conhecidos falarem assim, ó, mas então quer dizer que então eu não preciso me preocupar com o meu corpo físico, eu não preciso me preocupar com a minha realidade espiritual, já que o que importa é o espírito, eu não tenho que ter preocupação nenhuma com o meu corpo material. Isso, eu falei que a gente está cansando, né, de falar, mas é inevitável, o momento nos obriga a falar disso. É a mesma coisa que a gente imaginar no momento que nós estamos vivendo, nessa crise absurda, nesse momento extremamente delicado do planeta, não é de Pederneiras, não é de Duartina, não é de São Paulo, não é do Brasil, é no mundo. Nós simplesmente falamos assim, não, mas se não tem nenhum tipo de importância, se o que importa é a minha realidade espiritual, é o meu espírito, então é uma bobagem realmente essa história de eu ficar me prevenindo com álcool gel desse tanto. Nossa, está ressecando a minha mão, inclusive. É uma bobagem eu ficar andando com essa máscara, porque eu não consigo respirar direito, porque eu fico horrível, como se ficasse mais bonitinho, né? O meu, graças a Deus, a máscara tem quebrado o galho, porque aí eu uso a máscara, só aparece um pouquinho, ajudou em vez de atrapalhar. Mas tem gente falando que está ficando feio com a máscara. No meu caso, eu tenho que agradecer a tal da máscara. Então, claro que não é nesse sentido. Nós temos um compromisso, uma obrigação extremamente grande com a manutenção do nosso corpo físico. Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, nos deixa muito claro isso. Nós somos responsáveis pela manutenção desse corpo físico o máximo possível em relação aos cuidados que eu tenho que ter com ele. Isso em todos os aspectos. Então, quando nós falamos em todos os aspectos, nós temos que lembrar isso. A doutrina espírita já nos mostra, e a ciência hoje, com uma propriedade muito, nos mostra claramente que, inclusive, os problemas emocionais, os problemas que hoje, um dos grandes males, né, imagino isso quando terminar essa pandemia, a quantidade de problemas que vão se avolumar em relação às crises emocionais que nós vamos passar, estamos passando, e isso vai aumentar com certeza, né? Nós estamos aí há 60 dias, 60 e poucos dias, e já temos visto pessoas estressadíssimas, passando por momentos graves de crise. Já era um grande mal do século, a depressão, os problemas associados à parte mental, à parte emocional. Até isso é responsabilidade minha. Mas aí muitos vão nos dizer, mas muita coisa do emocional não é meu. Sim, é meu. Eu crio toda essa realidade. Eu preciso me cuidar em relação a isso. Quando eu sei que algo está me fazendo mal, eu tento me afastar. Mas aí tem algumas situações que são inevitáveis. Algumas situações são inevitáveis, principalmente as difíceis. Lembrando, para nós espíritas, que estamos em prova e expiação. Nós não estamos a passeio. Ninguém disse para nós que isso daqui era um parque de diversão. Então a realidade da maioria do planeta, a grande maioria dos habitantes da Terra,
vão e estão e vão passar por muito mais dificuldades, por muito mais vicissitudes do que alegrias. O que nós precisamos fazer é transformar essas dificuldades em progresso nosso, em nosso benefício. Aí nós estamos levando vantagem. Se nós ficarmos lamentando e criando mais problema em cima dos problemas, fica complicado. O Espiritismo nos desperta para uma nova visão. Qual a nova grande visão? Qual que é a maior notícia que o Espiritismo nos dá? Alguém é capaz de citar? Qual que é a coisa mais bacana que tem no Espiritismo? A Ana está olhando ali, não sei se tem gente comentando, não sei se tem muita gente assistindo ou falando, mas isso é uma afirmação, né? O Espiritismo nos desperta para uma nova visão. O que o Espiritismo nos dá de realmente tão importante a ponto de eu falar assim, nossa, o Espiritismo me falou uma coisa que, olha, difícil eu encontrar em outro lugar. Alguns vão falar assim, eu tenho Jesus, Deus é Pai de todos, Jesus é meu irmão, nós vamos falar fora da caridade na salvação, que nós temos, a codificação é maravilhosa, o Livro dos Espíritos nos responde quase todas as questões, se não, para mim até agora todas, é que a gente não consegue colocar em prática, mas consegue nos responder praticamente todas as questões existenciais que a humanidade tem. Eu, pelo menos, ainda não cheguei em nenhum questionamento que eu não tivesse encontrado algum tipo de resposta no Livro dos Espíritos, ou mesmo na codificação, é que, na verdade, a gente não consegue colocar em prática, né? E normalmente a gente pula. Eu brinquei outro dia que as pessoas... Na rede social é fantástico isso, né? Você olha as publicações das pessoas nas redes sociais, então se ela é a favor de um determinado assunto, ela só tem postagem de pessoas extremamente influentes falando do assunto e com a opinião que ela acha. Você nunca vê no Face de ninguém, no Instagram de ninguém, alguém que fala assim, eu sou contra a pena de morte, e aí você tem na sua rede social um grande especialista falando que é a favor da pena de morte. Nós temos pavor disso. Normalmente nós publicamos e compartilhamos as mesmas opiniões nossas. E o Livro dos Espíritos, ele não é assim, né? Ele responde todas as questões existenciais de uma forma com que eu espírito, entenda, assimile, coloque em prática e consiga melhorar, consiga, pela lei natural do progresso, andar para frente. Então é nesse sentido. E para mim, quando eu coloquei isso, a maior notícia da doutrina espírita é que nós somos espíritos imortais. Alguém tem alguma coisa mais importante do que isso? A Ana está falando que a Eva está falando que é a imortalidade. Gente, para mim, Alexandre, certeza da vida eterna. Quando nós descobrimos, então, mas a verdade da vida eterna, porque aí nós tem outras crenças que falam um pouquinho disso também, aí vão ficar lá sentadinho no paraíso, vendo carneirinho e tal. Mas quando eu entendi, na verdade, não quando eu li, quando eu entendi, me convenci, ou a doutrina espírita me convenceu, e me mostrou, eu sou um espírito imortal. Não tem coisa mais fantástica, né? Não tem. Quer dizer, peraí, então o que você quer dizer com sou espírito imortal? Você não vai acabar, filho. Você foi criado pelo Pai, simples e ignorante, e você vai viver eternamente. Tirando um ex-aluno da Ana que falou, quando nós falamos, ela falou isso para ele na educação infantil, ele fez assim, nossa, já estava cansado com 7 anos de idade, tirando ele, olha que notícia fantástica, sou imortal. Agora, vamos lá, só precisamos tomar cuidado quando a gente fala isso para algumas pessoas. Esses somos espíritos imortais, somos espíritos imortais. O Alexandre Matias, esse não é imortal não, se eu sair aqui na rua,
correndo, passar a avenida sem olhar, se eu sair com o carro bêbado, se eu subir numa ponte e me jogar e tal, sinto informar que vai desencarnar. Quem vai ser imortal, quem é imortal, é o espírito que habita esse triste corpo. Então, cuidado quando a gente fala isso, porque às vezes as pessoas vão interpretar e falam, nossa, eu escutei uma palestra lá do Alexandre, principalmente quem gosta de fofoca. Vai chegar para a vizinha, para a amiga, para a tia e falar assim, viu uma palestra ontem que o cara falou que nós somos imortal. É o Highlander, pode cortar a cabeça, só cortar na cabeça que não morre. Não, a grande notícia é que somos espíritos imortais. Nós somos criados simples e ignorantes como todos, exatamente como todos. Aqui é o encantador. Aqui quando eu descobri desse espírito imortal, que eu fui criado exatamente igual Jesus, e que pasmem, que eu vou ser igual e melhor do que ele. Alguém consegue me falar que tem alguma coisa mais encantadora na doutrina? Ou a ideia de que nós somos criados mal acabados como somos, e de que nós vamos ser fadados ao inferno porque não somos perfeitos, e de que Jesus foi um dos preferidos e foi criado perfeito do jeito que era moralmente? Ou o encantamento, a alegria e a racionalidade de saber que nós somos criados, nós todos, vocês estão assistindo, eu, todos, o assassino, todos fomos criados exatamente iguais pelo Pai. Todos vamos chegar à perfectibilidade. Todos. Todos, sem exceção nenhuma. Nenhuma. Para quem assistiu a parábola com a gente da ovelha perdida, é exatamente, ele falou que não vai perder ninguém. Ou nós acreditamos no que ele fala, ou nós não acreditamos. Nós não podemos escolher o que nós achamos interessante acreditar. Nós não podemos ser as crenças que acham que é interessante, tem algumas coisas que não é interessante a gente saber, é melhor o tal do mistério da fé, porque senão eu perco o controle dessa situação. Porque se eu descobrir, de alguma forma, que eu fui criado simples ignorância, que eu vou chegar à perfectibilidade, que eu vou passar por toda essa etapa e depende de mim, fica complicado. Eu não tenho mais moeda de troca. Então essa notícia para mim ela é simplesmente encantadora. Sou imortal, fui criado simples e ignorante, vou chegar à perfectibilidade. Vou passar por todas essas etapas, inclusive pelo estágio que Jesus passou quando esteve aqui. Uau! Que heresia o Alexandre falou. Ele falou que nós podemos ser igual a Jesus. Não fui eu que falei. Não foi o Alexandre que falou. Aliás, nós temos essa notícia na codificação toda, dita pela espiritualidade maior, pelos espíritos superiores, mas quem disse isso para nós foi o próprio Jesus. Foi esse irmão querido que falou para nós que nós seríamos como eles, e aliás, falou que seríamos como ele, poderíamos fazer mais do que eles. Para quem gosta de passagem bíblica e não tem interpretação, quando Jesus fala de amor, não existe interpretação nos atos de amor do Cristo, ele falou isso. Sois deuses. E ele falou isso para quem? Só para aquele tal grupo religioso? Só para aquele grupo escolhido? Só para os espíritas? Agora eu vou beber água para não rir. Foi para algum gueto que ele falou? Para algum tipo de segmento? Claro que não, ele falou para todos. Ele falou para todos. E agora nós vamos entrar... Para variar, falta 20 minutinhos lá, né? Se bem que eu vou passar 5 ou 10, né, Diego? Porque eu atrasei 10, a culpa não é minha. O celular que eu que fiz bobagem, mas o celular que não funcionou, o meu outro. Nós vamos entrar em algumas coisas que eu acho fantásticas na doutrina. Às vezes assusta, para quem está acostumado a só pedir, ou para quem está acostumado a seguir uma linha de que vem a nós, né? A doutrina espírita assusta um pouquinho. Então vamos conversar um pouquinho assim, ó. Na prática, o que muda? Nós sabemos dessa notícia que eu acabei de dar para vocês. Somos imortais. Somos espíritos imortais.
fomos criados simples e ignorantes, vamos chegar à perfectibilidade e que a pressa nesse processo toda é exclusivamente minha. O Pai tem todo o tempo do mundo e está nos esperando. Nos manda de tempos em tempos grandes mensageiros para nos empurrar, para nos orientar, para nos ajudar. Nós é que não gostamos muito de enxergar, nós é que não queremos muito essa parte do trabalho. Mas o tempo todo, o tempo inteiro nós temos esses mensageiros, esses grandes espíritos nos inspirando, nos orientando, sem contar o coitado do meu anjo da guarda, né? Do meu espírito protetor, do meu mentor, cada um chama de um jeito, eu chamo ele de ele aí. Então, na prática, nós sabemos disso. Nós sabemos que somos imortais. Partimos do simples ignorante, vamos chegar à perfectibilidade, vamos passar por todas as fases, já passamos pelo primitivo, alguns de nós conseguindo caminhar para o mundo de regeneração, mas todos ainda vivendo em prova e expiação, mas já passamos por uma fase dura, que foi o primitivo. Entendendo isso, na prática, o que muda para nós? Começa de uma parte, como eu falei para vocês, que nós não gostamos, que é as nossas responsabilidades. Quando nós descobrimos isso de verdade, isso nos traz responsabilidades sérias, grandes. Então nós vamos começar por elas e depois mais tem uma parte boa. Tudo isso também nos traz possibilidades, né? E aí vocês já começam a ver que a doutrina espírita ela é um pouco diferente ou muito diferente de outras crenças. Aqui nós estamos falando em responsabilidade e possibilidade. Aqui nós não estamos falando em responsabilidade e troca. Aqui nós não estamos falando em responsabilidade ou do toma lá e dá cá. Nós estamos falando aqui em responsabilidade e possibilidade. Entendendo que eu sou um espírito imortal, entendendo que eu fui criado simples e ignorante, vou chegar à perfectibilidade, quais são as minhas responsabilidades sabendo disso? E mais, que a doutrina me encanta, quais são as possibilidades que eu tenho sabendo disso? Então aqui a gente já deixa de lado aquela criança mimada que nós somos, muitos ainda somos desse jeito, de birra, não, nós temos responsabilidades e possibilidades, simples assim. As responsabilidades são óbvias. Vamos começar pelas responsabilidades, que eu acho que é o que assusta mais. Aí as pessoas vão desistindo, vão desligando da conexão e a gente deixa para o final as possibilidades. Ou tem o contrário, né? As pessoas não vão prestar muita atenção na responsabilidade e a gente prefere as possibilidades. É que eu não coloquei o terceiro item, que era a bonificação. Porque a bonificação nós já sabemos qual que é. A nossa alegria, que é o que o Pai quer. Mas isso é para uma outra palestra. Uma das responsabilidades, lidar com o poder do nosso pensamento. Vocês viram que já vai começando a complicar, né? Eu vou citar uma frase do roteiro, do Emmanuel, que é um livro que eu gosto muito. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, faz tudo isso. Nós temos noção disso, será? Do tamanho da nossa responsabilidade com o pensamento? Aqui, Emmanuel nos diz, através das mãos de Chico, que a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Será que nós temos realmente noção do poder do nosso pensamento? Tem uma citação, e eu não vou me lembrar quem que é, a Ana usa muito isso, e quando a gente brinca, quando as pessoas brincam, muitos espíritas brincam isso, pensou, plasmou. Se nós levarmos a sério isso, se nós conseguirmos entender que o nosso pensamento tem todo esse poder, será que nós não mudaríamos de conduta? Conduta, quando eu digo, é de pensar.
Não é da conduta da porta para fora. Porque aí tem até isso, né? A gente sempre discute isso, todo estudo, toda palestra, a gente ouve muito isso, né? É muito... Acho que domingo nós tivemos com o John, aliás, um domingo fantástico, agradecer ao John, não sei se ele está nos vendo, mas depois com certeza vê, falando sobre Chico, e o John fez um comentário que a gente ouve muito. Falou, ser espírita, no centro espírita, ou ser católico dentro da Igreja Católica, é fácil demais. Lá eu visto a máscara do Alexandre palestrante, do Alexandre passista, do Alexandre trabalhador da casa e tal, dou meu sorriso, abraço todo mundo naquela 1 hora e meia de trabalho e volto a ser o carrasco que eu sou na minha casa, o tirano que eu sou com os meus filhos, com os meus empregados, com os meus colegas de trabalho. Isso nós estamos falando da prática. Agora, e no pensamento? Será que nós temos realmente noção? Né? Por isso nós falamos da consciência espiritual, no despertar. Quando nós entendemos que nós somos imortais, tudo aquilo que nós colocamos desde lá da 149, será que nós entendemos realmente o poder e a força que nós temos com relação ao pensamento? Primeiro, vamos pensar no bom. Primeiro para o positivo. O quanto que a minha energia... Porque nós só lembramos, quando a gente fala em pensamento, mesmo espírita, tá? Mesmo nós, que tentamos estudar, tentamos entender um pouquinho, nós falamos, nossa, o que é o passe? E aí nós vamos falar para os outros, né? Se enche, assim, fica todo metido. Nossa, passe é simplesmente uma transfusão de energia. É o meu pensamento que vai agregar com o da realidade espiritual e os espíritos vão me usar como instrumento para transmitir vibrações positivas para o meu irmão. Que lindo! Que maravilha de esclarecimento! Como você sabe doutrina espírita, hein? Você decorou tudo isso mesmo? Que nem o Pai Nosso? É mesmo. E a hora que sai do passe, que você pensa todas as bobagens que nós pensamos o tempo inteiro. Essa não vai para ninguém. Essa se perde. Nós temos uma lei física que diz que não, mas fica para a gente pensar. A energia positiva que eu emano para alguém, eu faço todo esse discurso lindo na casa espírita. Agora, quando eu penso mal do vizinho, quando eu falo o exemplo que nós citamos, o Gabriel citou, quando eu penso, nossa, o tal pessoa está com Covid e eu tenho nojo, parece que está com lepra. Quando eu penso, não vou nem falar das pessoas que compartilham em grupo de WhatsApp, em Facebook, não vou nem pensar nisso, porque aí já é o material. Mas só quando pensa o que pensou, essa energia não foi para ninguém. Vale a gente pensar, gente, nós temos que entender. Se nós acreditamos que o pensamento positivo, ele vale como uma ferramenta de amor, o negativo também para o mal, para o negativo. Então olha o poder que tem isso, olha a responsabilidade que tem nós sermos controlados no pensamento. Porque é o espírito. Esse é o verdadeiro Alexandre, é o que eu penso. Não é o que fica na porta do centro falando oi. Não é o Alexandre da rede social. É o que pensa. É o que escreveu uma coisa na rede social e pensou outra. Teve vontade de mandar para aquele lugar, mas bom dia. Esse é o Alexandre, é o que pensou. Não é o que efetivamente agiu. Uma coisa vai caminhando com outra. Eu consigo controlar os meus pensamentos, fatalmente eu começo a melhorar as minhas ações. Ótimo. Mas a essência é o que eu penso. A essência, o que eu sou, é o que eu penso. Já disse, vários filósofos já nos falaram disso, né? E a doutrina espírita nos deixa mais claro ainda. Mais uma responsabilidade. Todo mundo, tem gente que tem medo, tem gente que gosta, tem gente que abusa. Usar o livre-arbítrio pensando nas consequências. De novo lá no roteiro. Somos o que decidimos. Possuímos o que desejamos. Estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Aqui acabou o vitimismo. Acabou o coitadinho. Eu não queria dizer isso. Eu não queria falar aquilo. Eu não fiz de propósito. Fez. Fez sim. Você fez porque quis fazer.
Quem escolheu a ação foi você. Ninguém te empurrou. E não me venha com a conversa de obsessor. Não justifique os erros, principalmente os erros morais, por conta de obsessor. Se o obsessor está conseguindo fazer com que você haja dessa maneira, é porque encontrou vazão ali, encontrou sintonia e encontrou alguém que gosta do que nós fazemos. Quando eu xingo, quando eu falei porque eu gosto disso. Não foi porque foi sem querer. Então, a consequência das escolhas eu tenho que saber. Eu posso tudo. Nós falamos isso ontem na palestra com os amigos do Redenção. Tudo posso naquele que me fortalece. Falamos muito sobre isso. Eu sou responsável pelo meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fantástico, que é uma conquista do Espírito. Deus nos deu de graça. Quanto mais evoluímos, mais aumenta o meu livre-arbítrio. Também é um seminário para a gente discutir sobre isso. Tem muito espírita que diz que Deus deu o livre-arbítrio. E eu consigo enxergar que nós conquistamos o livre-arbítrio à medida que vamos evoluindo moralmente. Mas é para uma outra conversa. Mas as minhas escolhas, as minhas decisões trazem consequências. Lei divina, lei natural. Não é castigo divino, não é maldade de Deus, não é birra. Consequência dos atos que eu cometi. Simples assim. Então, usemos o livre-arbítrio, que foi conquistado com muito esforço por cada um de nós no estágio que estamos, sabendo das consequências que teremos usando das escolhas que fizemos. Mais uma responsabilidade, nós estamos quase chegando às possibilidades. O que desejamos para o outro reflete em nós. Atraímos de acordo com nossa energia. Vou pegar o roteiro para não falar que é o Alexandre. Eu sempre gosto de pegar os caras que são muito maiores do que eu moralmente. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. O que desejamos para o outro reflete em nós. Atraímos de acordo com nossa energia. Agora sim, lembra aquele pouquinho de água que vocês tinham colocado para fluidificar? Pega ele e joga na caixa d'água, para ver se a espiritualidade dá uma força, porque aqui a batata assa grandona, né? Quando nós olhamos isso, essa responsabilidade, aqui, normalmente, o que nós fazemos? O que nós sempre fazemos nessa situação? O que desejamos para o outro reflete em nós, atraímos de acordo com a nossa energia. Quando nós passamos situação difícil, quando todos nós, a maioria pelo menos, eu sou assim, quando nós passamos por situações difíceis, normalmente a culpa é do outro. Normalmente a culpa é do outro. Já viu briga de marido e mulher? Pai e filho? Sempre o erro que eu fiz, que eu cometi, ou o equívoco que eu cometi, foi porque você fez tal coisa. Sempre foi assim para a maioria das pessoas, continua sendo, tomara que não continue sendo, mas tudo o que eu faço, eu justifico com um outro erro. Ah, mas eu falei tal coisa porque não sei quem disse tal coisa. Eu não fiz tal coisa porque o outro também não fez. E aí, olha a paulada, né? O que desejamos para o outro reflete em nós. Atraímos de acordo com nossa energia. Volta na história da vibração que nós usamos o exemplo do passe. Quando nós falamos que nós nos colocamos à disposição, e a gente sempre diz isso, né? Muitos dos que eu conheço, quando não estão bem fisicamente ou espiritualmente, ou quando não se encontram emocionalmente equilibrados, olha, hoje eu não vou trabalhar no passe porque eu não estou legal. Na verdade, eu estou precisando do passe, eu estou precisando, deveria ser assim para todos, mas alguns fazem. Por quê? Porque eu não estou legal, a minha energia não está positiva, se eu não estou bem comigo, como é que eu transmito alguma coisa boa para o outro? Ah, mas alguém vai falar, não, mas o amor a gente sempre consegue transmitir, aqueles discursos prontos que eu não... Não, tem hora que eu preciso, ou muitas horas que eu preciso da energia das outras pessoas, né? Então quando a gente se coloca a essa disposição...
E lembrando o que ele fala aqui, nós atraímos de acordo com a nossa energia. Então, por isso que eu falei que essa parte da responsabilidade é pesada. Olha a afirmação deles, quer dizer, então peraí, então quer dizer que a minha vida está um caos, eu estou emocionalmente destruído e a culpa é minha? Se vocês quiserem que eu seja tão simplório como Emmanuel, eu vou falar assim para vocês, E se for para florear que nem a Joana de Ângeles, eu não consigo. Então a responsabilidade é nossa. Nós atraímos o que nós vibramos. Simples e claro. Não só da doutrina espírita, mas a ciência nos comprova. Eu sempre vou me afinizar, gente, com quem vibra na mesma sintonia que eu. Sempre vai ser assim. Eu me afasto de pessoas com quem eu não sintonizo, com quem não vibra no mesmo padrão. A dificuldade, às vezes, é nós conseguimos entender isso, né? E a gente sofre um pouquinho para conseguir equilibrar. E a última responsabilidade da noite, que nós temos mais 10 minutos, né, Diego? Que eu falei que eu ia atrasar por conta do atraso no começo. Senão você corta a transmissão. Sentir o bem-estar. Ele é o resultado de como estamos. Aí já começa a melhorar. Você viu, né? Que eu peguei 3 ruins e agora já melhorou. No Pensamento e Vida, do Chico, somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com forças perturbadoras do mal. Somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Para quem quiser, Pensamento e Vida, capítulo 9. E voltando no roteiro, que eu falei para vocês que eu usei bastante, encontramos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. Quer que repete? Encontramos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. E aí? Começa a ficar um pouco mais claro de que realmente é nossa responsabilidade? A felicidade, a alegria, o entendimento do que nós somos como espírito, passa por essas etapas desse entendimento de que eu preciso me livrar de certas amarras, de vários vícios que carregamos, entre eles o do orgulho, da vaidade, os mais sérios, maledicência, para quem não sabe o que é maledicência, fofoca pura. Eu preciso me livrar disso, não é para que os outros se sintam melhores. Eu vou me sentir melhor. Eu vou construir, eu vou criar um novo ser. Eu estou em construção. Se nós falamos que nós somos imortais, gente, e nós passamos, a doutrina nos deixa claro que nós passamos apenas o primeiro degrau do mundo primitivo, olha o tanto que nós temos que caminhar. Nossa, aí nós vamos lembrar do menino lá da educação infantil. Nossa, verdade. Mas olha a alegria, se nós já evoluímos do primitivo para a prova e expiação, nós já somos seres que ainda já nos indignamos com algumas coisas que nós vemos, o quanto ainda que nós temos que melhorar, o quanto que nós temos para progredir, o quanto que nós temos ainda para aprender, porque nós cometemos erros porque nós não aprendemos ainda. Eu faço fofoca porque eu não aprendi ainda que é errado. Eu falo mal dos outros porque eu não aprendi ainda que é errado. E não adianta alguém que está vendo e falar assim, não, fala porque é maldosa mesmo, mas porque não aprendeu. Porque ainda não entendeu que é errado. Não entendeu que isso faz mal para ela. Que a fofoca vai atingir o outro, vai deixar o outro chateado, vai, mas está fazendo mal para mim, eu que não estou andando. Eu que não estou evoluindo, eu que estou estagnado. Eu que estou parado e atrasando a minha evolução. E a minha evolução, sabe o que atrasa a minha evolução? É isso que eu falo da consciência espiritual nesse sentido. Quando eu falo que eu estou estagnado, eu estou simplesmente atrasando o tempo de ser feliz. O objetivo do Pai é que sejamos felizes. Quanto mais eu demoro, quanto mais parado eu fico, quanto mais tempo eu demoro para ter essa consciência, mais tempo eu vou demorar para ser feliz. Então não é o outro. O outro fica chateado? Claro, magoa. Mas o problema não é o outro, o problema é você. O problema sou eu que cometo os equívocos e estou parado. É nesse sentido. E eu falei que era o último, mas antes da gente ir para a possibilidade, eu tinha deixado só uma frasezinha para a gente lembrar.
Nosso progresso depende de nós, depende do nosso esforço. Então, do roteiro, só para a gente ir para a possibilidade, porque senão realmente o Diego vai desligar a transmissão, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Olha isso. Faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Faça-se o destino. Então, de novo, gente, tudo que nós falamos aqui das responsabilidades, todas circundam nessa tentativa de consciência espiritual, nesse sentido. Lembrando que nós falamos da consciência espiritual partindo de que somos imortais, disso, tudo o que eu faço no meu dia, cada atitude que eu tomo, a certa, a errada, o que eu penso, o que eu falo, as atitudes que eu tenho, está me falando assim, ó, eu estou fazendo o meu destino. Não é o meu patrão, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é Jesus, sou eu. Não joguemos, não tentemos colocar nas costas de ninguém a responsabilidade da nossa evolução, da nossa felicidade. Simples assim. Possibilidades. Despertar nossas potencialidades divinas. Como? Autoconhecimento. Pensamento e vida, de novo. Despertar é começar a pensar em si mesmo. O que faz, o que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida e as finalidades que se destinam. Alguém conhece alguém que é feliz? Feliz mesmo, mas eu estou falando assim, não é feliz do Facebook, hein? Não vale. Aquela felicidade de foto do Facebook, do Instagram, que tem, como que chama lá? Filtro, não vale. Falando de quem é feliz mesmo. Se vocês conhecem alguém que é feliz, que vocês olham e falam assim, nossa, essa pessoa é feliz. Ele nos diz aqui no Pensamento e Vida que para a gente despertar nossas consciências, despertar a consciência das nossas potencialidades divinas, porque lembrando, é outra coisa importantíssima que a doutrina nos diz, somos seres divinos, criados pelo Pai. Eu sempre digo isso, muita gente fica de cabelo em pé. Se somos criados pelo Pai, se nós somos filhos de Deus e acreditamos nisso, todos nós, pelo menos acho que todos que estão assistindo, somos perfeitos. Alguém vai falar assim, não, tem um monte de gente que não, minha vizinha não é, minha sogra não é, minha tia não é. Eu quase sou, vocês viram o Gabriel falando que é 99%, ele é. Somos perfeitos. Ainda não chegamos à perfectibilidade, mas seremos. Fomos criados por alguém perfeito, por algo perfeito, pela perfeição. O que falta? E como que é a dica para a gente despertar essa potencialidade divina? Nos conhecendo. Falamos agora das responsabilidades. Se eu entender o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir, até onde eu deveria ir, qual é o tamanho da minha responsabilidade comigo e com o próximo, principalmente em relação a pensar, já falamos de pensamento, já falamos de ação, já falamos de fala, de ato. Se eu me conhecer, se eu entender como é que está funcionando tudo isso, e, de novo, se eu conseguir despertar essa consciência espiritual, eu começo a realmente me sentir parte do Pai. E sou. Sendo o ser espiritual, conhecendo a doutrina espírita da maneira com que a gente está tentando descobrir como ela foi apresentada, faço parte dele. Sou parte de Deus. Não é só lembrar que eu fui criado por ele. Sou parte disso, sou parte dele. Sou o filho preferido. Ah, Alexandre, não é. Então acha que você é. Mas seja o filho preferido. Essa consciência que nós precisamos tomar, descobrir a potencialidade divina que nós temos, porque nós somos criados pelo divino. Promover as transformações necessárias, grande possibilidade sabendo que nós somos seres imortais. A vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou inércia da máquina.
Pensamento e Vida, do Chico, capítulo 2. Vontade é o impacto determinante. Já matou metade do coração e de susto. Ué, mas eu tenho vontade. Do quê? Do que você tem vontade? Que a coisa não está andando, então. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, do nosso corpo físico, da nossa existência. Estamos nos preocupando em transformar esses pensamentos, essa máquina, de uma forma que essas possibilidades sejam mais claras para que a gente evolua mais rapidamente? Eu ainda não. Mais uma possibilidade que a doutrina espírita, que a realidade espiritual, que a consciência espiritual pode nos trazer: crescer servindo. Uma das bases fantásticas da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Falamos um outro domingo, eu e o Renato Venasque, sobre isso, foi uma delícia. Crescer servindo. Além do trabalho / obrigação, que é o que nos remunera de pronto, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, ou seja, é o que põe o pão na minha mesa, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. Quando nós falamos em prazer de servir, não é a caridade de ostentação, é a caridade de verdade, é o sentir que aquele que está passando necessidade está precisando, não é do macarrão só, que ele está precisando de um olhar, que ele está precisando de um afago, que ele está precisando se sentir gente. Quando eu pego a porcaria de um prato de macarrão, faço um dia antes, levo dentro de uma marmita que ninguém comeria, nem um cachorro, para falar que eu estou fazendo caridade, eu estou chamando o pobre de miserável. Eu estou esfregando na cara dele que ele é desprezível. Quando eu tenho a oportunidade que nós estamos tendo agora, que o SESI está distribuindo 1.800 marmitas por dia, e eu não vou buscar a marmita, porque não tenho gente para buscar, quando eu não me preocupo com o outro de verdade, eu não estou fazendo caridade. Eu estou fingindo, eu estou brincando de ser centro espírita, eu estou brincando de ser espírita, eu estou brincando de ser cristão, de uma hipocrisia absurda. De uma hipocrisia sem tamanho, de uma crueldade sem tamanho. Nós estamos vivendo um momento que a humanidade está passando por dificuldade. E quando eu não tenho a capacidade de levantar para fazer um almoço, então não faça. Não vá, não se proponha, ninguém pediu. Você não é obrigado, a escolha é sua, a consciência espiritual é minha, não é para os outros. Quando eu faço isso, eu faço de coração. Quando eu vejo algumas pessoas oferecendo, e vou falar, e eu falo abertamente, depois ela fica brava comigo. A Eva, desde quando conheceu a gente, ela já ofereceu a marmita que estava faltando para a gente, ela está mandando fazer as máscaras, sem aparecer, sem falar para ninguém, porque está preocupada, ela queria fazer um varal solidário de máscara. Nós não pudemos fazer porque vai ter aglomeração. Assim mesmo ela mandou fazer as máscaras para a gente entregar com as marmitas. Essa é a preocupação de verdade com o outro. Essa é a possibilidade de crescer servindo de verdade, de olhar o outro como irmão e saber que aquele ali está passando uma dificuldade. Eu não estou passando nesse momento, mas eu estou sentindo nele que ele está sofrendo, que ele tem dificuldade. E nós estamos falando do material, que me irrita mais ainda, porque o material é muito fácil. O material, você ir buscar uma marmita no SESI e entregar para quem está precisando, é fácil demais. O que o Amigos do Bem está fazendo hoje é simples demais. Sabe o que o Amigos do Bem fez de verdade? Cadastrou as nossas crianças, as nossas famílias, porque o SESI está fazendo a comida, a Mércia, que nós temos uma gratidão imensa para ela estar levando para a gente, nós temos uma mãe que ofereceu a casa na periferia para distribuir as marmitas, nós só cadastramos as famílias. Mas fazemos com um carinho que vocês não têm ideia. Nós levamos iogurte, porque nós ganhamos da Lete, nós temos o cuidado de entregar porque as crianças não tomam. É esse o carinho que nós temos que ter. Então, se é para fazer por obrigação, faça, porque precisa. O outro vai ter que comer, então ele vai comer mesmo aquele macarrão desgranhento que você fez, sem o mínimo de amor, sem o mínimo de carinho, sem o mínimo de respeito, mas vai matar a fome de alguns.
Mas não faça isso para você, não serviu para nada. A sua possibilidade de crescer servindo, fora da caridade e nossa salvação, esquece, isso não serviu. A possibilidade é de crescer servindo. É isso que Jesus nos disse o tempo inteiro e Chico veio demonstrar de uma forma simplesmente maravilhosa. Uma outra possibilidade que nós temos em relação ao conhecimento da realidade espiritual, sintonizar com os amigos espirituais. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Esse não preciso falar muito, né? Eu vibro tudo isso, eu dou esse carinho. E citei o exemplo da Eva, porque tem feito isso mesmo. Ela não é frequentadora do centro, gente. Ela é uma amiga que nós temos, que nós conhecemos, e que tem feito isso extremamente anônimo. Eu é que escancaro ele, depois ela fica brava com a Ana. Tá? Mas, e várias outras pessoas, posso citar a Leti, que está fazendo, que é de Descalvado e faz a doação para o asilo e para as nossas crianças. Posso citar vários nomes aqui. Mas eu estou me sintonizando com o bem nesse sentido, eu estou fazendo sem troca nenhuma, eu estou fazendo porque o outro, estou preocupado com o outro de verdade. Quando eu faço as minhas orações e vibro no amor, vibro pensando o bem para alguém, eu estou sintonizando com esse tipo de espírito. Então é nesse sentido, mais uma possibilidade, sintonizar com nossos amigos espirituais, sem falar na possibilidade de sintonizar com os nossos entes que já voltaram para a realidade espiritual. Mais uma grande possibilidade que esse despertar da consciência espiritual nos dá. E agora realmente, para a gente encerrar, porque realmente o Diego vai ficar muito bravo comigo, porque eu passei mais de 10 minutos da transmissão, mas eu falei que eram os 10 minutos que eu perdi no começo da bobagem que eu fiz, Diego. Depois você desconta no cachê, Diego. Deixa eu desmentir, porque é capaz de alguém acreditar que você pagou alguma coisa, Diego. Eu tô brincando, viu, gente? Eu que pago para ele deixar eu aparecer na transmissão dele. Gente, só para a gente concluir, qual que é o grande objetivo quando a gente pensou em fazer essa palestra e a gente tentou falar de despertar de consciência? Na verdade, a primeira ideia foi despertar de consciência e depois, claro, né, com um monte de intuição, um monte de ajuda desses amigos espirituais, despertar da consciência espiritual. E não é interessante que quando eu comecei a pensar em mudar o nome da palestra, mais uma vez, né, vem alguém e fofoca, não é o despertar da consciência espírita, o despertar da consciência espiritual. Nós somos espíritos, espíritas, católicos, evangélicos, ateus, somos espíritos, acreditando ou não acreditando, crendo ou não crendo, tendo a certeza que nós temos ou não. Fica triste notícia para quem não acredita? Não precisa acreditar, isso é uma realidade. Somos espíritos imortais, somos espíritos criados simples e ignorantes pelo Pai, chegaremos à perfectibilidade, seremos felizes com esse crescimento moral. Por isso que eu mudei o nome da palestra, que era Despertar da Consciência Espírita, e não tem nada de despertar da consciência espírita, é despertar da consciência espiritual. Tem uma frase do Hamed, que eu gosto muito, alguns não tanto, mas eu gosto muito. Somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinados a uma lucidez interior cada vez maior rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior cada vez maior rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que realmente consigamos, de alguma forma, aproveitar o que a doutrina nos dá de tão rico, tão mastigado, com tantas informações privilegiadas, como eu brinco, em relação à realidade espiritual, a notícias de amigos, familiares, de espíritos que viveram aqui, felizes, tristes, doentes, assassinos, que vêm nos contar qual é a realidade por qual passaram,
o que aprenderam, o que conseguiram assimilar em relação às existências, várias e múltiplas existências por que passaram. Que não precisemos passar, como já provavelmente ou com toda certeza passamos, por muitas dificuldades e por muitas coisas que já nos arrependemos, já conseguimos entender que estávamos equivocados demais. Que esse novo despertar da consciência espiritual consiga realmente nos auxiliar a melhorar, a dar o passo para frente. A Ana sempre faz esse comentário, muitas pessoas sempre fazem esse comentário. Nosso auxílio nós temos o tempo todo. Quer um dos top de linha? Jesus está aí. Assim, ó, esperando desesperadamente, mas com uma paciência e com um amor absurdo, que nós tenhamos essa consciência, que nós amadureçamos o mais rápido possível para o nosso bem-estar, não para o dele. Esse que é o grande equívoco que a gente tem às vezes. Não é para agradar ninguém, nem ao Pai, nem a Ele, nem aos espíritos protetores, nem o anjo da guarda, ninguém. O objetivo é fazer com que nós sejamos felizes o mais rápido possível. Para isso, quanto mais rápido nós conseguimos entender, quanto mais rápido tivermos essa consciência espiritual, mais rápido chegaremos a essa felicidade que Jesus e o Pai nos garantem que teremos. Jesus seja sempre conosco. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Me desculpem ter passado. Só passei 5, 15, mas eu passei só 5 porque eu perdi 10 no começo. Desculpem o começo tumultuado. Realmente foi uma bobagem minha. Eu não lembrei que estava no meu celular e não no do centro a autorização para fazer a transmissão ao vivo. De qualquer maneira, vai ficar disponível. Acho que fez pelo YouTube o centro, depois a gente deixa no nosso canal também. Fica o convite amanhã, nós temos a transmissão da Mariana, falando aqui de mais uma noite com a gente, tá bom? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, Paulinho, Diego, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência e desculpem mais uma vez as bobagens do começo e agora do atraso. Gente, fiquem com Deus.